Ontem à noite eu fui comer pizza, aquelas pizzas da Sadia, e eu tava com um pouco de pressa, tava com um pouco de preguiça também de ficar cortando a pizza, e eu peguei e enrolei, fiz um calzone. Só que o queijo ainda tava quente, eu queimei a ponta da língua comendo, e agora tá... Sabe aquela sensação de língua queimada? Eu tô sentindo isso agora. Não façam isso, tá? Não comam pizza. Pizza faz mal, dá gordura localizada, prefiram alimentos mais saudáveis. Essa é a dica enquanto eu faço aqui o meu momento Joel Pinheiro da Fonseca. Comam alimentos mais saudáveis, tenham uma alimentação mais saudável, ficar comendo pizza queima a língua. Enfim, mas também deixe seu like, o seu like é importante para o canal, o seu like ele vale muito mais do que dinheiro, você sabe disso. Ajuda o canal a trazer mais pessoas para a nossa comunidade de reflexão. O YouTube divulga os vídeos, enfim. Vocês gostam do Ciro Gomes, pelo menos gostavam mais, né? Eu não andei criticando o Ciro Gomes aqui no canal e muitas pessoas acabaram pulando fora. Eu achei que os Cirominions eles eram um pouco mais compreensivos com as críticas feitas ao candidato, mas não são muito diferentes também, pigarro, do bolsonarista ou também do petista. Mas enfim, vocês, por gostarem do Ciro Gomes, devem acompanhar as entrevistas do Ciro, as falas dele. E em vários momentos, o Ciro Gomes defendia que uma forma de retomar a economia do país era pegar aquelas obras que já foram iniciadas e que estão paralisadas, ou aquelas obras que já foram, ou aquelas obras que já estão licitadas, mas ainda não iniciaram. Então o que ele, Ciro Gomes, iria fazer? Ele ia pegar o dinheiro do governo e investir nessas obras, para finalizar as obras que já foram iniciadas e para iniciar as obras que já foram licitadas. Porque dessa forma você começa a gerar movimento na economia, você começa a gerar emprego, começa a movimentar a economia e assim você consegue tirar o país da crise. E qual é a ideia hoje de Bolsonaro? Justamente o plano de Ciro Gomes. Bolsonaro virou Ciro Gomes. Eu não estou brincando, eu vou ler para vocês a matéria do painel da Folha de São Paulo de hoje. Jair Bolsonaro monta roteiro de inaugurações de obras iniciadas por Lula e Dilma. Em clima de campanha eleitoral, governo prevê 33 entregas no segundo semestre, a maioria planejada em governos do PT. Ou seja, Bolsonaro está fazendo exatamente aquilo que Ciro Gomes defendeu em várias entrevistas que ele concedeu no ano passado e também nesse ano. O plano de Bolsonaro é o plano de Ciro Gomes. E antes, pessoal, de nós falarmos, criticarmos o projeto do Bolsonaro, é necessário nós entendermos algumas premissas para que a gente possa ter um entendimento melhor para fazermos as críticas, tá bom? Existe hoje duas formas de capitalismo. Um capitalismo mais defasado, que é o capitalismo industrial ou capitalismo produtivo, e o capitalismo financeiro, que é o capitalismo da financiarização, do mercado financeiro. Ambos vão dar retorno para o empresário, ou para o capitalista, como você queira chamar. Mas as formas de retorno, elas são diferentes. O capitalismo produtivo, você gera lucro, você gera retorno vendendo alguma coisa, um produto ou um serviço. O capitalismo financeiro, você tem retorno com valorização de ações ou distribuição de dividendos. Então no capitalismo produtivo, você precisa ter um trabalho para produzir algo. Pode ser um celular, pode ser aqui um copo, um caderno, um sapato, uma camiseta, qualquer coisa. Então você precisa ter um funcionário que vai aplicar um trabalho, gerar um produto ou um serviço e depois trocá-lo por dinheiro. No capitalismo financeiro você não precisa disso. Você tem simplesmente o dinheiro com os juros gerando dinheiro. E é claro que se você tem no capitalismo industrial o emprego, o exercício de uma mão de obra, você tem geração de emprego, geração de trabalho, você consegue reduzir a quantidade de desemprego no país. Diferentemente do capitalismo financeiro, que você não precisa produzir absolutamente nada. Portanto, para uma nação, como no caso o Brasil, o melhor sempre é o investimento no capital industrial, no capitalismo produtivo, porque você gera emprego e aí aquele pedreiro que vai trabalhar na obra que o Bolsonaro vai fazer, ele pega aquele dinheiro, começa a comprar no açougue da cidade, começa a comprar na padaria, no mercadinho, e aí você gera e aquece a economia, você gera movimentação econômica, o que não acontece no capitalismo financeiro. Mas como que nós vamos fazer os empresários decidirem pelo capitalismo industrial? Porque como funciona esse processo decisório? Vamos supor que um empresário ele tenha lá 100 mil.
e ele vai fazer um estudo de retorno. Se eu colocar o meu dinheiro na expansão do meu negócio, contratando funcionários, divulgando a marca, quanto que eu vou ter de rendimento? E aí eu vou pegar e vou comparar. Quanto que eu vou ter de rendimento se eu colocar o meu dinheiro no mesmo período no capital financeiro, em ações, poupança, enfim. E aí eu vou comparar. E aí eu vejo qual tem maior ou menor retorno. E eu vou investir naquele que tem maior retorno. Isso aí é basicamente o custo de oportunidade. Qual é o meu custo de oportunidade? Quanto que eu estou deixando de ganhar num outro investimento? E aí eu faço a minha avaliação. Hoje, como nós temos um mercado muito desaquecido, desemprego, Covid, incerteza, insegurança, tudo isso faz com que não haja consumo. E para o capitalismo produtivo ser mais vantajoso que o capitalismo financeiro, é necessário que haja consumo. É necessário que eu compre um celular. Porque se eu compro um celular, a loja precisa repor esse celular. Para repor esse celular, ela precisa comprar um novo celular junto com o fornecedor. Então eu gero movimento e economia. Mas como nós não temos consumo, é a função do Estado incentivar o consumo. É a função do Estado moderno, na visão do Bauman, ser um catalisador do desempenho industrial, ser um catalisador do consumo para deslocar o investimento do capitalismo financeiro para o capitalismo industrial. O Ciro Gomes pensa assim, o Bolsonaro aparentemente tem por tabela esse tipo de visão, porque claro que quando você começa a investir em obras, gera economia, você tem um retorno eleitoral, como falou aqui na Folha de São Paulo, em clima de campanha eleitoral. Então vocês já começam a entender como que funciona isso. Agora, qual é o grande problema dessa situação? O grande problema é o pensamento econômico do governo, que é capitaneado por Paulo Guedes, que é um neoliberal, e Bolsonaro está inserido nesse clima neoliberal do governo. O Paulo Guedes, pessoal, ele é completamente contra esse tipo de investimento público na recuperação econômica. Porque o Guedes, ele vem de uma escola que é uma escola ou uma formação universitária, uma formação econômica já muito defasada, já muito antiga. Guedes, ele tem cheiro de naftalina, e naftalina para a economia é péssimo, não é algo positivo, porque você tem a sociedade mudando e o economista precisa entender a sociedade em que ele está atuando. Mas Guedes não faz isso. O Guedes tem a mesma visão que o FMI tinha lá atrás, na década de 50. Ou seja, um pensamento econômico de quase 70 anos. O FMI acreditava naquela época que um país, para ter prosperidade econômica, precisava controlar o superávit primário, ou seja, as contas públicas. E como que fazia isso? Encarecendo o crédito, reduzindo o salário e também cortando investimento estatal. E o Guedes, ele compartilha esse tipo de visão. E aí começa a ter o problema. Porque o que acontece? O Guedes, ele é um arauto do capitalismo financeiro. Ele quer que todo o dinheiro do Estado vá para o mercado financeiro. Por isso que ele quer privatizar. Ele quer que as empresas privadas adquiram as empresas públicas. Ele quer que o dinheiro do Estado seja todo capitaneado para pagar juros da dívida. O Mourão, por exemplo, quer que as escolas, as faculdades federais cobrem mensalidade dos alunos que podem pagar para o Estado ter esse recurso e direcionar para as universidades privadas. É isso que o Paulo Guedes quer, é isso que o Paulo Guedes deseja. E o Bolsonaro, ele também tem essa visão neoliberal do Paulo Guedes. E aí que está todo o problema. Porque o Bolsonaro, ele vai agora finalizar as obras do governo Lula, do governo Dilma e também do governo Temer. O problema é, de onde que vai vir esse dinheiro? Porque o Guedes não quer mexer com os mais ricos. Ele não quer tributar os mais ricos como o Datena cobrou ele ontem. Ele não quer fazer isso. E se nós começarmos a observar o pensamento do Paulo Guedes com o Renda Brasil, que é tirar dos pobres e entregar para os paupérrimos, nós podemos acreditar que há uma possibilidade do mesmo acontecer aqui com as obras do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pode retirar o dinheiro dos mais pobres para investir nessas obras, para finalizar essas obras, mantendo o status quo das camadas mais elevadas, mantendo o não status quo, mas os status econômicos, ou passando longe de tocar, de fazer políticas e reformas
que possam retirar o dinheiro dos mais pobres, dos mais ricos, para ser novamente distribuído para a população. Porque o problema do Renda Brasil é esse. O problema do Renda Brasil é tirar dos mais pobres e dar aos paupérrimos, mas sem taxar os mais ricos. E o Bolsonaro não vai querer fazer isso. E aí que está agora a disputa política. Porque de onde vai vir esse dinheiro para reformar as obras? Para finalizar as obras? Bolsonaro faz certo fazer isso? Claro que faz. Ele precisa finalizar isso. É uma forma inteligente de você aquecer a economia. A grande questão é de onde vai vir o dinheiro. O dinheiro vai vir dos próprios mais pobres ou o dinheiro vai vir das elites? O projeto do Ciro Gomes, ele falava em taxar grandes fortunas, ele falava em cobrar dividendos. Então esse dinheiro das obras no projeto do Ciro Gomes vinha das elites, ou uma parte dele. Vinha da camada mais elevada. E de onde vai vir esse dinheiro do governo Bolsonaro? Bolsonaro não é alguém que mexe com as elites. Bolsonaro não é alguém que mexe com os mais ricos. E o Paulo Guedes muito menos. Então nós temos que ficar muito atentos para observarmos de onde que vai sair os recursos, de onde que vão sair os recursos para as obras do governo Bolsonaro. Se elas não estou falando de corrupção, não é isso que eu estou falando, é bobagem a gente ficar discutindo isso. O que nós precisamos discutir é, bobagem ficar discutindo corrupção. O que nós temos que discutir é de onde vai vir o dinheiro. O dinheiro vai vir dos mais pobres ou o dinheiro vai vir dos mais ricos. E essa é a grande diferença entre o projeto do Ciro Gomes e o projeto do Bolsonaro. Só que na ideia, Bolsonaro virou Ciro Gomes. E é legal porque aí eu consigo provocar tanto os ciristas quanto também os bolsonaristas. Mas vamos continuar observando isso e se tiver alguém de esquerda, eu vi lá o Flávio Dino reclamando disso, isso é uma bobagem, tá? Isso é uma grande bobagem. O que a esquerda precisa nesse momento discutir, debater, ficar de olho é de onde que vai sair o dinheiro. O dinheiro vai vir do bolso dos mais pobres para pagar por essas obras ou o dinheiro vai vir dos mais ricos? E essa é a grande discussão nesse momento. De onde que vai vir o dinheiro? Fiquem ligados no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Twitter, @profileoficial.